Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Dessa vez eu gostaria de falar sobre redes sociais e debate público. Será que de fato estamos inseridos de forma objetiva no debate público porque estamos nas redes sociais, porque estamos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube? Será que isso é suficiente para estarmos inseridos no debate público? Falei no vídeo passado sobre o fato de termos voz ou não nessa era digital. Será que todos temos voz porque estamos usando as mais sofisticadas tecnologias da informação? Ou isso é uma ilusão? Cheguei a algumas conclusões. Vivemos em uma democracia representativa. E uma democracia representativa, quem tem voz? Aqueles que podem influenciar nas decisões do poder. Quem não tem a capacidade de influenciar nas decisões do poder não tem voz, apenas fala. Logicamente que as redes sociais trouxeram uma nova forma de diálogo com o poder. Mas parece que nem sempre, quando queremos uma coisa, falamos uma coisa de uma forma até unânime, isso influencia às vezes nas decisões do poder. Usei, por exemplo, a questão da criminalidade. Reclamamos, falamos que o nosso Código Penal é da década de 40, e falamos e repetimos, falamos, mas tem alguns setores da elite, inclusive, principalmente da elite jurídica, que não quer a mudança do Código Penal. E por mais que nós falemos, o Código Penal não muda. Temos voz só porque podemos espalhar nossas opiniões pelos 4 cantos da terra? Outro exemplo, há quanto tempo temos falado, e reiteradas vezes, falado que os juros estão muito altos? Falamos, repetimos, até nos jornais, nos repórteres, pessoas que têm um certo prestígio junto à sociedade, como Datena, também falam. E o fato de falarmos que as leis são brandas, isso muda? Ou seja, falarmos que os juros não baixam, isso muda? Isso muda a realidade? Será que pelo fato de podermos falar significa que temos voz? Em uma democracia representativa, quem tem voz? Quem tem acesso às decisões do poder. E eu gostaria agora de aprofundar um pouco mais para falar do debate público. Porque nós entendemos que nós estamos totalmente dentro do debate público porque temos nos utilizado das mais sofisticadas tecnologias da informação. Então, nós enchemos o peito para dizer, agora sim, antigamente não. Antigamente, nós estávamos de fora, agora estamos dentro. Mas eu tenho pensado muito também no falatório. Quando tem muita gente falando em um lugar só, muita gente falando em um lugar só e todo mundo fala, você entende quem? Não é muita gente falando. Essa tagarelice política, eu penso também que ela atrapalha. Atrapalha a formulação de uma ideia que possa influenciar nas decisões do poder. Então, uma das primeiras coisas que eu identifico é o falatório. E a dificuldade, às vezes, que nós temos de nos fazer representar junto ao poder
Por causa do muito falatório, é muita gente falando ao mesmo tempo. Então eu acho que isso atrapalha um pouquinho. Então vamos nos aprofundar mais no debate público. Por que, a partir de que momento, nós começamos a ser inseridos nesse debate público de massa? Não que nós estejamos dentro dele sempre, mas nós podemos ter acesso, pelo menos, ao que está acontecendo, ou em parte do que está acontecendo, por causa dos veículos, por causa de um tipo de sociedade que nós inventamos a partir do século XV. A partir do século XV, nós inventamos, e fomos ganhando espaço com isso, a sociedade da informação. Nós somos a sociedade da informação. Não da formação, necessariamente, da informação. E essa sociedade da informação, ela modificou a nossa relação com o saber, porque antes da sociedade da informação, nós éramos a sociedade da narração. O que tinha valor como saber? A narrativa. As narrativas tradicionais dos antepassados, da igreja, do sagrado, de um livro sagrado, de um guru. A narrativa era que fazia parte do que as pessoas entendiam por saber, e a mobilidade dos temas era muito menor que hoje. As pessoas mudavam de opinião em relação às coisas de maneira muito mais devagar. Às vezes demorava décadas e séculos e milênios para que as coisas mudassem, porque as coisas mudavam mais lentamente. Não havia sociedade da informação. Havia uma sociedade que acreditava na narrativa. E as autoridades que narravam, seja elas autoridades vivas ou autoridades que deixaram o seu nome escrevendo, por exemplo, um livro sagrado. Então, a voz das pessoas, o que as pessoas entendiam por saber, estava na narração, estava na narrativa. Porém, a partir do século XV, inventamos a imprensa. E a imprensa mudou completamente nossa relação com o saber. Porque agora nós somos a sociedade da informação. A informação, através dos primeiros periódicos, evidentemente, os jornais foram a primeira manifestação veicular dessa sociedade da informação. E essa sociedade da informação agora tira um pouco o papel da narrativa. Porque agora o narrador já não tem mais tanta autoridade assim. Porque são muitas informações chegando, as informações não chegam de igual modo, chega muitas das vezes modificada, ela chega muitas das vezes atravessada por vários interesses, os interesses dos veículos de comunicação, os interesses das elites que têm também voz naqueles veículos, os interesses do editorial, os interesses do anunciante. Então, os veículos chegam envoltos a essa grande nuvem de informações que começam a fazer parte da nossa vida. Então agora não temos mais apenas um narrador, não temos mais apenas uma narrativa, ou alguns narradores, ou algumas narrativas. O que nós temos agora é uma sociedade da informação onde o sujeito, onde o indivíduo agora é obrigado, se vê obrigado a tomar posição. E esse é um dos fenômenos também da sociedade da informação. O indivíduo precisa tomar posição diante de várias e várias informações que chegam até ele. Ele não pode mais apenas ser passivo. Ele tem que analisar, perceber tudo, mas ele precisa tomar posição. Tomar uma posição não diante de uma autoridade supostamente inquestionável, como as autoridades eram mais ou menos questionáveis na sociedade narrativa, na sociedade da narração. Agora o cidadão,
Agora o indivíduo precisa tomar posição diante de uma nuvem de informações que parece que atropela a todos nós. Então, os veículos, os periódicos, os jornais são a primeira manifestação dessa sociedade da informação que chegou a nós. E os jornais, eles vêm e editam os grandes temas que vão fazer parte do debate público. Porém, agora, o espectador, ele está de olho. Agora todos nós somos espectadores daquilo que está sendo pautado no debate público. Não que o cidadão esteja sempre dentro do debate, mas agora o cidadão tem a oportunidade de ver, de estar presente, pelo menos em relação aos sentidos, daquilo que ocorre no debate público, mesmo ele nem sempre estando dentro desse debate. Mas agora ele pode perceber, porque agora esse debate ele vem editado. Ele vem editado. Vem editado pelos jornais, vem editado pelos interesses da classe política que não quer ou quer que algumas coisas sejam publicadas. Tem também o interesse dos anunciantes. Mas agora nós somos a sociedade da informação e com os jornais fazendo parte dessa grande... Os jornais sendo essa grande plataforma de publicidade do debate público. O debate público ocorre prioritariamente nos veículos de comunicação, primeiro os jornais. Depois vieram dois veículos auxiliares, dois veículos que vão colaborar com a logística da sociedade da informação, porque uma informação ela precisa circular de um país para o outro, de uma cidade para outra, né? De um estado para o outro, de um continente para o outro. Então vão surgir duas ferramentas de logística dessa informação, que é o rádio que é o telefone e os correios e telégrafos. Os correios e telégrafos e telefones vão fazer parte daquilo que eu chamo de veículos publicizáveis. Aquilo que você fala em carta ou aquilo que você fala no telefone não necessariamente vai fazer parte do debate público. Porém, essas trocas de informações através de cartas e através do telefone, elas podem colaborar para que determinadas informações cheguem no debate público. Então, correios e telégrafos e telefones, diferentemente dos jornais, que sempre apresentam o debate público de forma mais ampla, os correios e telégrafos e os telefones são veículos publicizáveis. Aquilo que ocorre ali, entre troca de informações, pode ou não vir para o debate público. E nós continuamos criando tecnologias para que o debate público viesse a ocorrer. E inventamos, ali pelo início do século passado, o rádio. O rádio vai ser um boom, onde também aquilo que ocorre no debate público vão estar nos rádios. E depois do rádio, a consagradora televisão, a TV. A TV vai encarnar como ninguém, o debate público para ela. Até então, todas essas informações que iam para o debate público iam de forma analógica. Mas nós ainda não tínhamos o que temos hoje na era digital. Então, dos jornais até a TV, tivemos veículos onde o debate público sempre ocorre de forma objetiva
e algumas forças auxiliares, como telefones e correios e telégrafos, onde esses veículos vão surgir como logística e vão se tornar veículos publicizáveis, ou seja, vão colaborar com a logística. Aí nós chegamos na era digital. E essa era digital nos passa algumas impressões que me parecem um pouco falsas. Nós achamos que nós, povão, estamos completamente inseridos no debate público porque estamos nos utilizando das mais sofisticadas tecnologias da informação. Estamos no WhatsApp, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter e estamos no YouTube. Então agora todos estão inseridos no debate público. Essa é a impressão. E eu penso que existe um certo cinismo. Bobinho, agora você tem voz, bobinho. Agora você pode falar. Porque agora você tem voz. Mas temos essa impressão que participamos do debate público porque estamos nas redes sociais. Muito embora não quero negar que as redes sociais trouxeram uma nova relação do povo com o poder. Nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o próprio poder e a própria classe política também estão se utilizando das tecnologias sociais, às vezes, para criar aquela famosa síndrome do pensamento único. Esses dias eu estava nas redes sociais, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava conversando, e eu sou especialista em filosofia, e quando eu mandei um link meu no YouTube, falando sobre filosofia, um falou assim: precisamos de filósofo aqui não, já temos Olavo de Carvalho. Ou seja, nós estamos diante de tanta informação, que às vezes a pessoa se sente mais segura em escolher uma. E as pessoas estão se sentindo, penso eu, amedrontadas também diante dessas informações todas. E o WhatsApp, ele funciona às vezes como um lugar seguro, um lugar de abrigo, onde o sujeito, vou ficar escondidinho aqui com a minha turminha, com o meu grupinho de direita, ou com o meu grupinho de esquerda, ou com o meu grupinho racista, ou com o meu grupinho, porque as pessoas, talvez, e eu penso que isso esteja ocorrendo, elas estão tanto quanto amedrontadas. E são tantas vozes, que elas precisam escolher um lugar seguro para ela. E no WhatsApp tem de tudo que você possa imaginar tem ali. É grupo para todos os gostos. E isso acontece, penso eu, também por causa do medo. As pessoas estão se sentindo um pouco inseguras. Para onde eu vou? Então elas arrumam um grupo de 200 pessoas que pensam igual ela, então elas ficam ali. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar seguro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E vai falar com ele que existem outras possibilidades. Seu comunista, seu comuna safado sem vergonha, seu coxinha. Eu vivo sendo chamado de comuna, né? Comunista, por causa da minha aparência, né? Comunista maconheiro. Ou seja, se não concordar, é comunista. Se não concordar, é maconheiro. Se botar uma tiara na cabeça como essa e tiver um cabelo meio espalhafatoso como o meu, aí é comunista, é maconheiro, vai para Cuba. E é incrível como tanta informação que os argumentos são sempre os mesmos. Vai para Cuba comunista, maconheiro, e esquerdopata, e esquerdista. Por quê? Talvez isso seja fruto também do medo. Precisamos nos encontrar e nos juntar com aqueles que concordam comigo, diante de um mundo com tanta informação. Então, quando as tecnologias digitais chegaram a nós continuamos
dando prosseguimento a esses veículos, que são veículos onde o debate público ocorre. Temos também veículos publicizáveis, como o WhatsApp. O WhatsApp é um veículo publicizável. As pessoas se juntam em grupos e, logicamente, tentam fazer um barulho na política do país em relação àquilo que elas pensam. Então, o WhatsApp é um veículo publicizável. Não necessariamente está no debate público como as TVs, as rádios e os periódicos. Porque ali o sujeito está no grupo e esses grupos são aparentemente invisíveis. Há coisas que são faladas ali que as pessoas não falariam se elas estivessem dentro, estivessem, por exemplo, no Fantástico, no programa da Ana Maria Braga, né? Porque ali tem de tudo, tem neonazistas, tem grupo de neonazistas, tem grupos que as pessoas defendem claramente o racismo, tem grupos de esquerdistas que querem derrubar o Estado, enfim, tem de tudo. Mas as coisas que ocorrem ali ocorrem dentro de uma certa invisibilidade. E é difícil às vezes buscar porque é muita gente falando. Então, eu quero desmistificar essa ideia de que nós estamos no debate público porque está todo mundo falando. Se todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém escuta, ninguém vê. Então as coisas, às vezes, que ocorrem no WhatsApp, eu entro às vezes porque eu quero rir, porque são coisas tão bizarras que às vezes eu entro mais para rir, porque as opiniões políticas, elas são muito engraçadas, inclusive. Então, e temos também outro veículo publicizável, que é o Facebook, um pouco mais amplo, porque ali não se divide tanto assim em grupos. Você, com o nome que a pessoa usa no Facebook, você pode lá ver o que ela está falando. Então, mas o Facebook também é um veículo publicizável, né? Publicizável. Aquilo que está ali pode vir a se tornar uma plataforma de debate público ou não. Temos também o Instagram, que também está dentro dessa característica publicizável, mas um pouco mais amplo. Tem o Twitter, que também é um veículo que eu já chamo de semipúblico. Ali ocorre um debate semipúblico. Tanto é que as autoridades costumam usar o Twitter para divulgar aquilo que ele está pensando, né? Donald Trump, o próprio presidente da República do Brasil agora, o Bolsonaro, se utiliza do Twitter. Porque o Twitter ele é um veículo semipúblico, porque faz parte de um debate semipúblico, porque todos podem se utilizar, mas dependendo da popularidade daquele que está ali, as mensagens alcançam um lugar maior ou não. E temos também o YouTube, que talvez dentre os veículos semipúblicos seja o mais robusto, né? Então, eu acho que o YouTube está entre os veículos semipúblicos o mais robusto. Porque ali, quando você coloca um vídeo, aquilo está para o mundo. Basta a pessoa ir no seu endereço, que a pessoa vai te encontrar, a não ser que você tire. Então, mas eu gostaria de concluir com essa percepção que eu tenho em relação à era digital. Está todo mundo falando ao mesmo tempo. Se está todo mundo falando ao mesmo tempo, eu acho muito difícil das pessoas serem ouvidas. E o que acontece também é que aquilo que nós falamos nas redes sociais, nós falamos ali. Porém, temos dificuldade de nos organizar através dali. E a elite política, onde alguns têm voz, ela se organiza mais para chegar aos seus objetivos. E se nós temos todos a possibilidade de tentar entrar no debate público através das redes digitais, a elite, muito mais.
E ela pode financiar os seus projetos e ainda pode se utilizar das ferramentas digitais para fortalecer isso que eu chamo de síndrome do pensamento único. O que eu percebo na síndrome do pensamento único é que por mais que nós estejamos ampliando os nossos debates, a cada dia mais parece que estamos falando a mesma coisa, usando os mesmos argumentos, os mesmos sofismas. Eu sinto isso mais em relação a mim. É incrível como todas as pessoas que não concordam comigo falam a mesma coisa. E os argumentos, os sofismas de ambiguidade. Esse dia eu estava falando sobre a saúde pública de Cuba. Então por que o Hugo Chávez morreu lá? Gente, tem gente morrendo agora na Dinamarca, na Suécia, em todo lugar do mundo tem gente morrendo. Os argumentos não fecham, não batem. Se eu chamar um negro de macaco, não é preconceito não, é liberdade de expressão. Sofisma de ambiguidade. Como uma liberdade de expressão, como um direito pode ser dado a alguém baseado em algo ilegal. A injúria racial é ilegal. E as muitas coisas que são faladas, nossa, Deus. Olha, esse dia eu estava falando sobre o policial ou seja, o soldado que deu 30 tiros, os soldados, né, que deram 80 tiros no carro daquele rapaz lá em Deodoro, Rio de Janeiro. Aí um falou assim, até parece que isso é a primeira vez que aconteceu. Tá todo mundo assustado com o que... Ou seja, já que aconteceu pela 1000ª vez, não tem problema que aconteça a 1001ª. Os argumentos são assim e são repetitivos. São argumentos falhos, cheios de sofismas de ambiguidade e totalmente falhos. Só que na elite, na hora que ela coloca os seus argumentos, ela é mais organizada na hora de dizer as coisas. Aparentemente, ela é mais racional na hora de fazer as colocações. E aquilo que ela fala tem legitimidade. É uma outra coisa importante. A maioria das coisas que as pessoas falam nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp, no Facebook, nos outros também, a maioria das coisas não tem legitimidade. Se uma pessoa disser que tem que matar todos os de esquerda, por exemplo, como falam toda hora nas redes sociais, isso não tem legitimidade. Isso é uma coisa para ser falada no esconderijo das redes sociais. Só que elas não podem vir para o debate público objetivo, porque elas não têm legitimidade. Então eu gostaria de deixar essas coisas claras. Precisamos, já que queremos nos utilizar das plataformas digitais para influenciarmos nas decisões do poder, precisamos organizar o nosso discurso nas redes sociais, para que esses discursos venham a ter legitimidade. Ok, galera? Vocês são do coração.